Segundo bloco do nosso programa Espaço Aberto, voltamos agora com uma pessoa que veio fazer uma visita para nós e falar sobre hipnose, sobre PNL, não, Pierre Uchoa. Quem é Pierre Uchoa? Tudo bom, obrigado pelo convite, Geraldo, por estar aqui hoje. Pierre Uchoa é uma pessoa que começou no começo da sua atividade profissional trabalhando muito com áreas técnicas. Fui professor do IFSU em eletrônica, telecomunicações. Meu pai tinha uma empresa na área elétrica. Eu tenho atualmente também ainda tenho uma empresa na área de tecnologia, mas com o tempo eu comecei a mudar os meus pensamentos. Quando eu entrei para a área da humanas, quando eu fiz bacharel em sociologia, comecei a estudar mais na área de humanas, depois fui me aprofundando até um momento em que me convidaram para fazer um curso de PNL. PNL é Programação Neurolinguística. E nesse curso eu era totalmente descrente de qualquer tipo de programação mental ou até da própria hipnose. Mas nesse curso eu tive uma experiência muito grande. Foi um curso intensivo de 4 dias direto, sem sair do local. E uma das últimas técnicas de PNL que eu tive no curso foi eu regredir para a barriga da minha mãe. E aí quando eu regredi para a barriga da minha mãe, eu encolhi que nem criança. Eu nasci de novo, eu vi todo o meu nascimento. Eu fiquei todo molhado, como se estivesse molhado do nascimento. E eu gatinhei na sala com um cara de 40 anos, gatinhando como criança. Aí foi que eu comecei realmente a ver o poder da mente. Aí depois disso comecei a fazer vários cursos, me apaixonei por PNL, me apaixonei também por hipnose. Hipnose, antigamente eu só conhecia a hipnose de brincadeira, aquela de palco. Transformar uma cebola, o cara vai pensar que é uma maçã e vai comer sem sentir o gosto, colar os olhos, colar os pés. Mas quando eu descobri a hipnose para a área clínica e o bem que ela faz para a saúde mental das pessoas, curando trauma, fobias, medos, depressão, eu me apaixonei e acabei virando profissional da área. Hoje estou muito grato por ter conhecido e estou ajudando muitas pessoas. Todos os dias eu recebo no meu WhatsApp e no meu e-mail pessoas me agradecendo, dizendo que mudei a vida delas, da família e sendo outras pessoas na vida. E isso para mim é muito gratificante. Eu imagino, está ajudando as pessoas a evoluírem, a sair daqueles bloqueios, né? Incrível isso. Como é que funciona, no caso, a sessão? Como é que A sessão funciona assim, ó. Primeiro eu vou dar uma rápida explicação para vocês como é que funciona a mente, que é o mais interessante. A mente da pessoa, ela é formada por 5% da parte consciente. E pois tem 95%, ela é formada pelo subconsciente e pelo inconsciente. Então o que acontece? No 5%, tu tem o livre-arbítrio, tu tem o poder da razão. Tu pode escolher ou não escolher. E na parte do subconsciente, fica armazenado todas as emoções que tu tivesse na tua vida, desde o momento do teu nascimento, e para pessoas espíritas, acredito que até em vidas passadas. Então tudo que ocorre na tua vida fica guardado ali. Teus traumas, tua felicidade, teus momentos de medo, tudo fica guardado ali. E aquilo ali é a tua gaveta de experiências. Então sempre quando acontece qualquer coisa na tua vida, a primeira coisa que a mente faz é recorrer no arquivo que já foi algo ocorrido antes, para poder ter um exemplo. E então ele vai direto no subconsciente. E a parte inconsciente é a tua parte neurológica, então não influencia muito, mas fica tudo no teu subconsciente. E a sessão da hipnose é justamente isso. Nós quebramos o teu fator crítico, que é o teu fator consciente, entramos na tua parte subconsciente, lá descobrimos o teu trauma, tratamos ele, e quando a gente volta para o teu consciente, normalmente tu volta curado do teu trauma. Por isso que ela é uma terapia muito eficaz e muito rápida. Tu vê o resultado na hora, no final da sessão direto. Algumas pessoas precisam de reforço, sim, precisam, porque além de tratar traumas, a hipnose clínica trata o quê? O empoderamento, a autoestima, o tabagismo, a parte do álcool, então às vezes tu tem que dar um reforço, mas é muito eficiente. Pô, que bacana, hein? Imagina tu ter um retorno em tão pouco tempo assim, gente. Isso é fantástico, né? Porque hoje a gente percebe que as pessoas vão ao psicólogo, aquela coisa toda, mas ele começa a mexer em coisas mais profundas, tu já dá uma paradinha, né? Tu já não quer mexer naquelas coisas. É como tu diz, a razão, tu tem ali a livre escolha e óbvio que tu não vai querer mexer naquilo, porque tu tá com a razão ali. Então, a hipnose te dá esta rapidez de
não precisar estar aqui na tua frente te falando de coisas né, que te traumatizam, tu pode ir lá sem eu perceber, é isso, né? É mais ou menos isso. Porque tu fica, a hipnose, tu fica... Não, até é bom ter falado nesse ponto da hipnose, que é bom esclarecer como funciona a hipnose. Normalmente tem pessoas assim, muitas perguntas, inclusive tem no meu canal do YouTube, depois se vocês quiserem passar por... Não, depois a gente pega... Mas pessoas assim, vem cá, a maior pergunta, eu vou dormir, eu vou saber o que está acontecendo? Justamente, ninguém dorme na hipnose, porque para te fazer hipnose, é obrigado tu estar com todos os teus sentidos, teus 5 sentidos em alerta, por quê? Porque quando tu vai conduzir a pessoa, ela tem que escutar o teu comando, e ela tem que executar o que está falando, então ela tem que estar em alerta. Então ela não dorme, ela simplesmente entra num estado de sonambulismo, que é um estado que ela fica aberta ao seu subconsciente para aceitar as sugestões que você está dando para ela. Então ninguém dorme. Outra coisa, vem cá, tem como o hipnólogo obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer? Não, é impossível. Se eu te der um comando, mesmo tu estando na tua parte subconsciente, tu pode negar e voltar ao teu consciente na hora. Então não tem perigo nenhum, é totalmente seguro. Que incrível isso. E como é que a gente faz para participar de uma sessão? Eu quero fazer uma sessão. Como é que eu determino o que vai ser dito? Como é que o que eu estou sentindo? A sessão funciona assim, ó. Ela dura mais ou menos em média 1h30, mas eu já fiz sessões iniciais que a pessoa tinha tantos traumas que a gente fez quase 4 horas de sessão. Mas ela funciona assim. Primeira coisa, nós vamos fazer um pré-talk. Pré-talk é uma conversa que eu vou explicar para o paciente como funciona a hipnose. Por quê? Para ele perder o medo. Tá? Depois que ele entendeu e perdeu o medo, vai ter uma segunda parte que ele vai me contar por qual motivo ele está indo fazer sessão. Aí ele vai me dizer se é por um motivo de uma fobia, de um trauma, de um medo, ou seja o que for, ou se ele quer parar de fumar. Aí depois disso, a gente já vai partir para a indução da hipnótica, que é o momento que eu vou começar o tratamento. E tem algumas pessoas que respondem tão bem ao tratamento que apenas com uma sessão saem curadas, saem tratadas. E aí vai se desenrolando, tipo, né? A partir do momento que tu vai por um motivo, vamos dizer, o cigarro. Mas por trás desse cigarro, né, tem uma série de coisas, porque eu estava lendo esses dias que, que a gente tem traumas na infância que vem, né, que são, não é trauma na infância, a gente para num momento da vida, por exemplo, eu tive alguma coisa lá nos meus 12 anos, e eu parei lá. E hoje essa pessoa ainda é muito ligada a esses 12 anos. Eu não sei se eu estou me explicando direito. Tá sim, foi muito boa a tua pergunta, Jane. Realmente, às vezes tu vai para tratar alguma coisa, mas tu não sabe a cascata que é embaixo daquilo. Exato. E aí quando eu começo, por exemplo, uma regressão, aí eu caio lá na idade de 6 anos da pessoa, e lá ela teve um trauma. Tudo bem, a gente resolve aquele trauma, mas quando a gente vai seguindo, procurando se tem mais alguma coisa, aparecem mais 2, 3 coisas que nem ela sabia. E aí a gente segue tratando. Então, às vezes é uma cascata. Realmente, tu vai para tratar um problema e aparecem 2, 3 que te incomodam do mesmo jeito, mas tu não percebe. Aí tu resolve aquilo, realmente te dá um alívio total. Tu sai em paz, em total harmonia na hora. É como se limpasse todo o canal. Exatamente. Que flui a tua vida, vamos dizer assim. Exatamente. Tu imagina um rio que tem 3 pedras no caminho trancando. Tu livrou uma, já começou a correr melhor o rio. Tu livrou a segunda, correu quase que livre. Quando tu livra a terceira, corre totalmente a água livremente e muito na paz, na tranquilidade. E na verdade, a maioria das pessoas, ou todo mundo, não é só um trauma, né? É uma sequência de coisas que acontecem na vida da gente, né? Não, isso aí é normal. Às vezes um trauma que tu teve, tipo uma raiz de uma árvore, ele acaba enraizando por um outro trauma. Então, normalmente na hipnose, quando a gente faz uma regressão bem abaixo, quase no nascimento, tu pega o trauma-mãe, que a gente se chama, que o trauma-mãe é o mais forte deles, aí tu resolve. Mas só que tu resolveu o trauma-mãe, mas tem aquelas raizinhas, aquelas perninhas pequenas que ficaram, aí tu vai começando a diminuir os traumas menores. Isso vai acabando com a sequência, no caso. Isso, vai com sequência. O grandão deixou aquelas raízes ali. E tu vai diminuindo as raízes. Que coisa. Mas parabéns, Pierre. Um trabalho fortíssimo nessa área. Sinceramente, olha, eu gostei muito desse teu assunto e eu vou te procurar. Eu vou fazer uma pergunta. Eu estou pronto para atender. Eu vou fazer uma pergunta. Hoje, o autista poderia ter uma leveza
na situação dele, vamos dizer assim. Olha só que legal. Tu falou agora do autista, né? Realmente, um dia me perguntaram para mim, até um paciente, se todas as pessoas podem ser hipnotizadas. Eu poderia dizer assim, praticamente todas podem ser, mas só que tem um detalhe para ser hipnotizado. Tu tem que pelo menos conseguir ter o raciocínio da instrução do hipnólogo. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que não tem condições de raciocínio nenhum, tu tá dando os comandos, ela não está percebendo. Não percebe. Aí fica difícil, entendeu? Às vezes tu até consegue, mas dificulta muito. Então o ideal para a pessoa ter uma boa hipnose, se a pessoa consegue interpretar bem os comandos, o que o hipnólogo pede para fazer, ter bom foco. O foco é a principal das coisas, é um bom foco, aí ela consegue. Às vezes o autista, ele tem um nível baixo leve de autismo, é tranquilo, mas tudo depende do nível, né? Sim, sim. Mas, eu falo num nível mais leve, no caso. Não, aí é tranquilo. Que consiga... Até inclusive nas sessões, uma das coisas que eu converso com meus pacientes é o seguinte: por exemplo, que tu quisesse parar de fumar. A primeira coisa que eu vou te perguntar, de 0 a 10, quanto é que tu quer parar de fumar? Se tu falar para mim 8, eu já digo para ele, então nem vamos fazer a sessão. Porque numa sessão é 50% o hipnólogo, suas técnicas e sua capacidade, e os outros 50% o paciente querendo. Então, se o paciente não quer 10 ao nível total, não vai ser possível, porque ele está indo lá para parar de fumar porque a mulher pediu, ou porque o filho pediu, ou para impressionar não sei quem. Não está consciente. E acaba, a vontade dele não é essa. Então, ele não vai se assumir, ele não vai se comprometer. E aí, então não vale a pena fazer. Agora, se a pessoa disser para mim, eu estou 10%, estou 100% comprometido, aí vamos tranquilo que então vai funcionar com certeza. Eu vou perguntar outras doenças, né, no caso. Sim. Por exemplo, a diabetes. A pessoa que tem diabetes, ela tem uma vontade muito grande de comer açúcar, né, de doces e tá. Tem como a hipnose ajudar a tu perder esse desejo? Tem, Johnny. Assim, o que acontece? A hipnose, ela dá muito ressignificado às coisas. Então, se tu tem uma vontade muito grande de comer doce, algum motivo sempre tem que te causou essa vontade. E aí tu consegue, através de uma sugestão, diminuir essa vontade, ou totalmente tirar. Às vezes eu digo que não é bom tirar totalmente, porque a pessoa tem que ter uma certa liberdade. Mas tu diminui muito a vontade, porque tu começa a botar outros valores como sugestão para ela, e às vezes ela vai ver o melhor doce da vida dela, mas ela vai entender que para ela, para a saúde dela, é melhor não comer. Sim. E comer alguma coisa saudável. É essa a troca que tu faz. E aí a pessoa, em vez de comer um doce que para ela já não está fazendo tanta significado, ela vai comer uma coisa saudável. Sim, então na verdade assim, eu estou disposta a mudar, mas eu preciso de ajuda. É isso? Porque 100% eu estou com vontade de mudar. Eu só... Sim, já pergunto. Ela está dizendo na questão de chegar lá no teu consultório e dizer, olha, eu estou 100% engajado em resolver o meu problema nesse sentido. E aí eu vou dizer para ele, é isso aí. Aí tu chegou para mim, estou 100% pronta para acabar com esse meu problema, com esse meu trauma. Eu vou dizer assim, eu estou 100% para te ajudar e com certeza a solução vai vir 100%. Que aí, se todo mundo está com vontade, a coisa acontece de verdade. Então é isso. Para poder te procurar, na verdade, tu tem que ter essa certeza que 100% eu quero mudar. Exatamente. Eu preciso de uma ajuda. E às vezes tu até tenta, né, mudar sozinho, mas não consegue. E o impressionante é a velocidade que a coisa acontece com tanta eficácia, porque tu sai vou te dar um exemplo de um trauma. Teve um paciente meu que teve lá, é um trauma de borboleta, que é um bichinho que não faz mal para ninguém, mas ele tinha. Então, se ele visse uma borboleta, ele entrava em crise mesmo, chegava a molhar as mãos de suor. E aí, o primeiro teste que eu fiz com ele foi com uma imagem de uma borboleta no meu celular. Ele, só de ver no celular uma imagem, que é uma imagem pequenininha, ele começou a ficar em pânico e tá tranquilo. Vamos tratar esse teu trauma. Tu quer tratar ele? Mas é o que eu mais quero, me incomoda muito. Aí nós fizemos uma sessão, e através de técnicas que a gente aprende de PNL e hipnose, eu consegui tirar todo esse trauma dele. Quando eu voltei para ele no estado consciente, aí eu brincando com ele, e disse assim para ele, tio, eu tenho uma imagem muito bonita aqui para te mostrar. E abrindo uma tela grande no meu computador, que é 22 polegadas. Ele olhou, que borboleta bonita, olhou, e eu disse assim, e tem outros aqui, eu comecei a passar, que eu estava no Google Imagens,
Comecei a passar várias borboletas. Pá, olha a cor dessa. E assim, uma tranquilidade total. E eu falei para ele, Caio, me diz uma coisa. E esse bichinho aí não te assusta mais, brincando? Ele, mas como é uma cidade de um bicho tão bonito assim? Que máximo! E aí foi muito gratificante para mim. Até hoje ele fala para mim assim, Pierre, eu não sei como é que eu tinha medo desse bicho. Tu vê, né? Mas pode ter sido lá na infância, alguém assustou. Alguém enfim, assustou né? ele, botou ele num outra- lugar fechado. Assim, né? Outro caso bem legal que aconteceu lá foi de uma moça. Ela também tinha fobia. A fobia dela é lagartixa. Aí ela disse que, até ela contou um caso engraçado, ela disse que estava tomando banho e viu uma lagartixa e estava no meio de uma... Tinha uns parentes novos na casa dela e ela saiu correndo nua na casa, gritando, ninguém sabia o que era e era a lagartixa. Então ela disse, eu não quero mais isso. Aí ela foi lá, me procurou no consultório e tal. E aí nós conversamos e ela, tu quer? Não, quero, isso é o que eu mais quero tal. Nós fizemos o mesmo trabalho, eu fiz uma regressão nela, descobri o medo dela, por que ela tinha esse medo de lagartixa, realmente ela tinha um motivo. Aí nós solucionamos esse motivo e tal. E também quando voltamos foi muito legal, passei a imagem para ela ver, mas esse bichinho, sabe que esse bichinho até é bonito, olha a colinha dele. E aí assim, qual é a cor que tu gosta? Ela, não interessa a cor, são tudo bonitinho. Aí eu passei umas marronzinhas, outras mais verde. E ela, mas que bichinho bonitinho. E olha só, se eu piso nesse bicho, não tem nem, coitado do bichinho, não tem nem o que ele fazer. E eu com medo dele, ria sozinho. Sim, até porque uma lagartixa até limpa a casa, não é? Sim, limpa a casa. Não, e é um bicho muito pequeno em relação à pessoa, né? Exato. E ela se tocou, tu vê que ela estava com tanto pena do bichinho, ela falou, se eu dou uma pisada em cima desse bichinho, o que acontece com ele? É o meu tamanho para ele e eu com medo. Então, e na hora, assim, né, depois da sessão... E me diz uma coisa, assim, tu tá falando de lagartixa. Eu não gosto, eu tenho horror à lagartixa, né? Não chega a ser uma coisa assim, então, de sair assim, né? Mas, a pessoa pode não ter um trauma e só ter um pânico daquilo ali. Sim. Tipo assim, sei lá, do nada criou um pânico. Existe isso? Ou sempre a gente tem um fundo a mais? Assim, Jane, até bom, tu estava fazendo umas perguntas bem interessantes aqui para mim. Eu estou conseguindo esclarecer muita coisa. Qual é a diferença do pânico para o medo? O medo é essencial na vida humana. Por quê? Se tu tem medo de cobra, um medo saudável, tu não vai pegar uma cobra ali com a mão. Tu vai ver ela, vai respeitar ela e vai deixar ela seguir em frente. Agora, se tu tem pânico, é um nível elevado do medo. Aí tu vai ver, vai te dar uma taquicardia, vai te suar as mãos, tu vai sair correndo. Aí é prejudicial. O medo é prejudicial, tu sabe, por exemplo, se tu sabe que correr num automóvel a 250 km por hora é muito risco de vida, tu não vai correr porque o medo está te segurando. Certo. Agora, se eu te tirar todo o teu medo, tu vai querer correr a 300 por hora. Certo. Essa é a diferença, entendeu? É verdade. Vamos falar então sobre esse evento. Esse evento aí é um evento muito seu pensamento, muito sua história. O nome do evento é O Poder do Pensamento. Como é que ele vai funcionar primeiramente? Ele vai funcionar com uma palestra e técnicas de PNL entre a palestra. Por que ele é um evento muito legal e transformador? Porque a maioria das pessoas não sabe o poder da crença, o poder do pensamento. E às vezes elas estão vivendo numa vida medíocre, uma vida triste, uma vida sem sentido. E são pessoas com total capacidade de ter sucesso na vida, de ter alegria, de ter um bom relacionamento, de ter riqueza, mas tudo isso é embutido na forma que ela pensa, na forma das crenças dela. Então, esse evento eu vou esclarecer a maneira que as pessoas fracassadas pensam e a maneira que as pessoas de sucesso, vitoriosas, pensam. E vou fazer um parâmetro. Só que eu vou fazer um parâmetro diferente. Eu vou embutir, junto com a palestra, técnicas para fazer a mudança do pensamento triste, fracassado, para o pensamento de sucesso e alegre. Então a pessoa, durante a palestra, ela vai participar muito e vai começar já a trocar a crença dela a partir da palestra. Então por que é interessante? Porque não é uma palestra só de ouvinte, ela vai ter exercícios e nesses exercícios ela vai poder manter fora da palestra, é só ela dar continuidade, a vida dela com certeza vai dar um up. Essa é a grande vantagem desse evento. Vai aprender as técnicas, Vai algumas aprender técnicas algumas para técnicas. poder E para seguir. poder fazer, exatamente. Porque não é fácil, né? E outro fator que tem também, que vai ser muito legal nesse evento, é que eu vou dar uma rápida explicação também sobre a hipnose clínica e vou sortear 5 sessões entre as pessoas que vão participar.
eu tenho um problema de autoestima baixa, tá? Te colocando na situação. Eu vou chegar lá no teu consultório e dizer, olha, eu tenho um problema de autoestima baixa. Aí tu vai fazer essa regressão, essa hipnose, e tu vai lá no problema. Aí, é isso? Não, aí funciona assim, ó. Tem vários métodos que a gente pode resolver o teu problema. Tá. Nem todos é através da regressão. Por quê? Alguns deles, eu vou conversar contigo antes e vou descobrir que forma tu está pensando, qual é a tua crença. Aí tu mesmo me falou, tem autoestima baixa e tal. Eu vou seguir a conversa contigo, daqui a pouco tu vai me dizer como é que era a vida dos teus pais. Aí tu vai conversar um pouquinho com como eram teus pais. Como é que os teus pais te tratavam? E através daquilo ali, eu posso te tratar com a hipnose também, mas não preciso te fazer uma regressão. Eu posso te fazer uma mudança de crença e pensamento sem regredir, simplesmente por um método de PNL, que é uma programação que é programar a tua mente. Programar a tua mente para ter uma nova forma de pensar da tua vida e do teu ser. Porque, na realidade, todo mundo sabe. Inclusive, essa semana eu dei uma palestra sobre o ego, foi muito legal. E nessa palestra do ego eu falei, e serve também para qualquer momento da nossa vida, quando nós nascemos com 5 valores embutidos em nós, que são o que Deus nos deu de presente, que é o amor, a retidão, a verdade, a paz e a não violência. Então, esses são os valores que a gente tem na nossa essência. A gente não perde esses valores. O que acontece é quando tu nasce, tu começa a ter a influência da realidade e do externo. E aí tu começa a suprimir esses valores e dar ênfase a valores não morais, a valores tristes, a mágoas, e por isso que dá todo esse transtorno na tua vida. Mas na realidade, o que tu tem que fazer? Não sei se você já ouviu aquela frase da Bíblia, orai e vigiai. Tu tem que te vigiar todos os dias e começar a fortalecer os teus verdadeiros valores. E aí com tudo volta com toda a força o teu amor, a tua autoestima, a tua motivação, mas tu tem que trabalhar e sentir. E é isso que eu faço na PNL. Eu faço as pessoas ter consciência da verdadeiro valor que elas têm na vida. A semana passada a gente estava conversando com um dos entrevistados, ele nos falava dessa questão da autoestima, o foco, que é o maior problema que acontece hoje. De tanta correria que está nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tu não consegue fechar o foco para resolver o teu problema normal da vida, do teu dia a dia. Falta de foco, é isso? O que acontece? A pessoa, por ela ter muitas atividades na vida, realmente ela perde o foco. Mas o pior que tu perdeu o foco é tu começar a ficar uma pessoa ansiosa. Ansiosa, o que é? É aquela pessoa que só pensa no futuro. E quem pensa só no futuro não vive o presente. E o único momento que tu realmente vive é o teu presente, porque o passado já foi e o teu futuro nem chegou. E aí tu não consegue realizar nada. Isso é verdade. Eu tenho uma frase que diz assim, ontem e hoje não existia. Amanhã, o hoje já era. Quer dizer, exatamente. Se tu não viver o momento, meu, tu está exatamente. Errado. Então, vou fazer uma outra pergunta, eu posso estar me repetindo e tu pode me dizer assim, não, Jane, tá tudo... né? Eu estou aqui para responder, pode encher de perguntas. Eu vou fazer a pergunta. Filhos adotivos, né? A gente vê muito que os filhos adotivos ficam muito revoltados. Não é porque não gostam dos seus pais adotivos, é porque gostariam de ter nascido daquela barriga. Enfim, aquelas coisas todas que acontecem com o filho adotivo. Por mais amor que este pai e esta mãe dê a este ser adotivo, ele lida com o abandono. Certo. Né? Isso tu nunca vai perder porque tu foi abandonado, na verdade, né? O pai e a mãe, esses vão dar todo o amor, mas enfim, tu foi abandonado. Tem também como mexer, porque tu estava falando, eu lembrei disso, porque tu estava falando da barriga, de todo o processo lá no nascimento, quando a hipnose é feita, né? Tu nascer. Já tivesse clientes que seriam filhos adotivos e isso, eu não sei se eu diria cura, mas alivia esse sofrimento. Porque é um sofrimento inconsciente, na verdade. Depois, ele vai te acompanhando, pelo que diz os psicólogos, né? Que vai te acompanhando aquilo. Tu tem que saber lidar com isso, vamos dizer assim. Olha só que legal. Essa tua pergunta também foi muito legal para responder. Porque olha, eu tratei um rapaz que, na realidade, ele não era adotivo. Mas ele tinha mulher, tinha filho, os pais eram vivos ainda. E ele foi lá para tratar, porque ele disse para mim o seguinte: Pierre, eu não sei o que acontece. Eu tenho mulher, tenho filho, vivo junto com eles, tenho pai e mãe, e eu sinto uma solidão, parece que estou abandonado. Por que será?
Aí, né, a gente seguiu a conversa e tal, ele me contou um pouco da vida dele, e nós partimos para o tratamento. E quando eu fui tratar ele, a gente fez uma regressão, e quando ele chegou a 5 anos de idade, ele se encontrava dentro de um quarto, sozinho. E nesse quarto sozinho, ele estava muito triste, se sentindo sozinho. E em alguns momentos, quando tu está em regressão, tu chega a falar com a voz de criança, porque tu fala com a primeira pessoa. Então, tu fala ele com 5 anos. Ele, um cara de 28 anos, falando com uma voz de criança comigo, me disse assim: eu estou aqui, meu papai não está, minha mamãe, acho que eles me abandonaram, chorando. E aí eu fiz uma troca de pensamento nele, ali como criança mesmo, mas depois o que acontecia era o seguinte: o pai dele trabalhava na lavoura e na época de safra ficava às vezes 15, 20 dias sem aparecer em casa. E a mãe dele ficava fazendo a lida de casa também, que era para fora, e ela não ficava acompanhando ele. E ele era filho único. E aquele trauma de abandono, de seguir, estar sozinho, solidão, ele trouxe para adulto. Então, por mais que ele tivesse com a família dele, o que remetia para ele era aquele negócio. O passado. Então, quando ele estava um minuto sozinho, sem ninguém por perto, vinha à tona aquela solidão. E a gente fez essa troca de pensamento dele. E hoje também ele disse que passou toda essa solidão dele. Inclusive, ele se sente um cara muito mais feliz, porque ele está muito mais próximo do filho dele, que hoje ele tem filho. Então, foi muito legal. E falando das pessoas que são adotadas, realmente dá para tratar muito tranquilo isso aí, porque a pessoa que for que é adotada, que ela tem esse sentimento de ter sido abandonada pelos pais biológicos, mas na realidade, se tu conseguir, no subconsciente dela, introduzir que ela foi abandonada pelos pais biológicos, mas ela foi escolhida por uma família para morar junto, ela vê todo o amor que existe entre as pessoas. Maneira de ver, É maneira de ver. Então, ela acaba suprimindo aquele abandono pequeno, às vezes de um pai e de uma mãe que ela nem conheceu, é biológico, ela nem conheceu, pelo vasto amor que uma pessoa dedica a ela e foi acolhida. Então, aquilo ali é muito, muito pequeno em relação ao amor que ela recebe, vai tudo embora. É tudo liberado. Tudo liberado. E é muito legal e dá um resultado tremendo, assim. Eu estou perguntando se é bom os pais adotivos até levarem as crianças para tirarem esse... Né? Criança, agora eu falei criança, lembrei. Que idade tu começa a trabalhar assim? A partir do momento que a criança já tem um entendimento, ela já pode ser trabalhada, assim, algumas coisas nela, entendeu? É difícil trabalhar crianças muito pequenininhas. Isso, que não tem entendimento, mas... Sim, 6, 7 anos, que já entende. Já está entendendo alguma coisa, já sabe interpretar, porque a criança tem um lado, sabia? Ela é legal. Às vezes ela é melhor do que o adulto, porque a imaginação dela é muito grande. Então, a fantasia, né? A fantasia. Então, tu consegue, através da imaginação dela, tirar um trauma muito rápido, porque ela tem facilidade para adquirir uma outra imaginação. Sim, daqui a pouco foi na escola, né? Hoje com essa história de bullying, por exemplo. Sim. Dá para liberar isso, né? Não deixar uma criança ficar sofrendo com aquilo, daqui a pouco, chamou de sei lá o quê, né? Sim. E aí muda e aquilo te acompanha, né? Vamos dizer, os apelidos que Normalmente, né? E aí a criança mesmo, o pré-adolescente puxa aquilo que ele era chamado, no caso. Magricelo, 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 né? Sim, na primeira oportunidade que tiver algo semelhante, ele vai puxar o que ele vivenciou lá no passado, lá quando era criancinha, e aquilo vai doer. Chama para o momento, a energia parece que traz... Não é energia, é a imagem mesmo, a lembrança que ela fica guardada ali. Então isso pode ser trabalhado com o pré-adolescente para ele sair desse... Pode. Porque aí tu libera, né, vamos dizer, o bullying, né? Isso, libera e... Não, isso é muito interessante. Eu tratei uma outra paciente minha, que uma parente dela, na época, xingou ela, dizendo que ela tinha 4 anos de idade, mais ou menos. A parente dela chamou ela que ela era meia burrinha, que não sei o quê. E aí, quando ela estava adulta hoje, bem na vida, mas ela disse que mesmo estando bem na vida, ela se sentia sempre incapaz. E aí nós fomos descobrir que era uma coisa de infância dela, que ela recebeu aquela sugestão negativa de um parente muito próximo que ela gostava,
e aquilo ela manteve no subconsciente dela. Então, todas as vezes que ela era colocada à prova, vinha aquele negócio que ela era incapaz. Que loucura. Que trabalho deve dar, né? Foi um prazer receber o Pierre aqui. Uma certeza que eu não paro de perguntar. Tirando grandes dúvidas das pessoas, não, não, com certeza. Gostei muito. Pierre, qual é o contato contigo? Como é que as pessoas te acham, te encontram? Eu tenho ali eu tenho um canal no YouTube, que depois eu vou deixar aqui na Rádio Cultura, e eu tenho um site também, vou deixar o endereço aqui. Mas eu posso dizer de antemão o meu WhatsApp também, que é mais fácil de falar comigo. Não, porque o que isso está sendo registrado vai ficar na live. Fica registrado na live e depois a gente já vai espalhar ela. Tranquilo. Tá, mas meu WhatsApp é 991 11 1020. 1020. Procurei o número aqui no 10º trabalho, 1020. Fica bem rápido. E aí, por esse WhatsApp aí, consegue marcar consulta comigo e tal. E posso dizer que é muito bom e eficaz. Vale a pena quem tiver qualquer problema na vida aí. A hipnose, a clínica, ela está tão legal e tão enraizada agora em tratamentos, que pessoas que não podem, vai fazer uma cirurgia, por exemplo, não pode receber anestesia química, o pessoal faz a hipnose como se fosse uma anestesia e é feita a cirurgia. Então, até para isso ela serve. Tem dentistas que não podem dar uma anestesia na boca, o pessoal bota em hipnose anestésica, faz todo o tratamento, a pessoa não sente nem dor. Então, sério. Não, inclusive Dor é um negócio muito sério. Não, mas é bem tranquilo. E funciona assim muito, até de forma surpreendente, porque a pessoa não sente nada, como se fosse a mesma coisa que ela estivesse recebendo uma anestesia química. Eu não sei se eu vou te dar o dado correto, mas o ser humano ele tem uma capacidade de utilizar seu pensamento, sua força de pensamento, 8%. Quer dizer, tem 92% a ser explorado. É isso? É muito. Diz que até menos. A gente tem o chamado mindset. A mindset é assim, mind, quer dizer mente, e set é configuração. Então, o nosso mindset, ela é a nossa configuração da mente, ou alguns chamam de mentalidade. E as pessoas que têm o mindset fixo são aquelas pessoas que têm dificuldade, são aquelas pessoas que aceitam tudo como a vida lhe coloca, são aquelas pessoas que acreditam que tudo é obra do destino. Mal comparando, é um barco à deriva, chega onde chegar. E tem as pessoas que têm um mindset de crescimento, aquelas pessoas que acreditam na inteligência, na arte de aprender, e aquelas pessoas que acreditam que quem faz o destino é elas. E essas pessoas, normalmente, são as pessoas que obtêm sucesso na vida. E aí, de acordo com pesquisas, 97% são pessoas que têm mindset fixo. E 3% apenas têm mindset de crescimento no mundo. Para te ver a proporção. Uau! Impressionante. Olha, uma entrevista extremamente esclarecedora. Gostei muito. Jane. Pois é, vamos falar do evento aí para finalizar, né? Para lembrar aí o evento que vai acontecer. Que dia que é? O evento, eu estou convidando a todos mesmo de coração, porque eu sei que é uma coisa muito boa, é algo transformador. Então, uma das coisas que eu aprendi até, inclusive, que eu falei que eu me apaixonei pela PNL e hipnose, que eu aprendi é fazer o bem ao próximo. E esse evento, realmente, quem participar vai ter uma clareza no modo de pensar e uma transformação muito eficaz. E o resultado depois na vida lá fora vai ser também surpreendente, eu posso garantir. Então é um evento que eu estou fazendo de coração, estou fazendo com muito comprometimento e peço para as pessoas que forem se comprometerem também, porque vai ser de grande importância para elas. O evento vai ser realizado dia 14 de dezembro, tem um mês para se organizar. 14 de dezembro, no auditório do Colégio João 23. Era onde era o antigo fórum de Pelotas. Fórum, na esquina da Félix com a 7. Isso. Tive o cuidado de fazer num sábado que quase ninguém tem compromisso de trabalho, e o horário também das 20 às 22 horas. Então é um horário bom, das 20 às 22 horas. É num sábado, um final de semana que normalmente o pessoal não tem compromisso, à noite. E tem um mês, mais ou menos, para o pessoal se organizar, para divulgar bastante, para divulgar, para procurar informações. E
eu digo só que quem for posso dar os parabéns, que está fazendo uma atitude muito certa na vida. E um investimento na qualidade de vida dele, né? Investimento de R$250, eu acho que para te dar um up na tua vida é um grão de areia. Sim, imagino. E aonde se adquire os ingressos? Eu não sei, ingresso, né? Os ingressos pode ser adquirido diretamente pelo WhatsApp que eu vou deixar. Tá. E vai ter alguns pontos de vendas. Eu acho que um deles vai ser o Clube Brilhante. E, conforme for, eu posso deixar alguns aqui na Rádio Cultura, se alguém procurar, até o evento, e é nesses pontos aí. Mas o mais interessante é entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente vai dar certinho os locais. Certo. Tá certo. Tá bom? Jane, 15 horas, 39 minutos. Acho que esclarecedora, definitivamente uma bela uma conversa. Quarta-feira maravilhosa, o sol chegando, acho que a chuva foi embora e a gente também está partindo, né? Tá certo, então estamos indo embora também, tá? Meus parabéns, belo trabalho, continua assim, eu acho que caminho é esse. Eu, de coração, agradeço o convite aqui do Geraldo Saraiva, já conhecia ele, nós conhecemos às vezes da parte esportiva. E também foi um prazer conhecer a Jane, e ela fez umas perguntas muito enriquecedoras aqui para mim, e gostei muito também de ter conhecido ela, e eu só posso dar os parabéns para vocês dois também, que também gostei muito do programa. Obrigado. Então tá. Simbora, né? Volta na sexta? Sexta-feira voltamos com uma bela entrevista. Ok, não vai divulgar os convidados? Preciso tossir. Não vai divulgar. Tchau. Então tá. Tchau, tchau.